As informações do Cruzeiro neste sabadão. O Cruzeiro fechando a preparação para o duelo com o Flamengo. Mineirão lotado. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Segue a venda de ingressos para este domingo, hein? Às 18h30 a bola vai rolar. Cruzeiro com o Flamengo. Flamengo líder da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro desafiando aí o Flamengo, que vem muito bem na temporada. O Cruzeiro querendo melhorar a sua condição também na tabela na Série A do Campeonato Brasileiro e melhorar o retrospecto recente, já que o Cruzeiro só foi agora voltar a vencer duas seguidas, depois de um bom tempo, tinha acontecido no início do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo está invicto, hein? Na Série A do Brasileirão, já estamos indo para a 7ª rodada, é mais um desafio muito importante para o Cruzeiro e, claro, a gente imagina que o Cruzeiro vai encontrar um páreo duro, né? Um adversário muito forte e terá muita dificuldade. Para isso, terá que competir muito e vai contar com o apoio do seu torcedor. A venda de ingressos, como eu disse, segue ingresso.cruzeiro.com.br. Tem vermelho superior, tem roxo superior, todos os setores do estádio abertos para que tenhamos aí mais de 55 mil neste domingão às 18h30. O Cruzeiro contando com o apoio da sua torcida. A preparação será encerrada na tarde deste sábado e aí vamos ver o que fará o técnico Leonardo Jardim. Porque ele tem pouco tempo de preparação, né? Teve ontem a reapresentação, aquele regenerativo, e hoje é o único treinamento. Ele que tem aí todo mundo à disposição em relação à equipe que vem atuando. O Fabrício Bruno ficou fora do jogo contra o Vasco na última rodada do Brasileiro, mas jogou na Copa do Brasil, joga também no Campeonato Brasileiro. Não teve nenhum problema de suspensão em relação ao jogo diante do Vasco, a vitória por 1-0. Ninguém levou o terceiro cartão amarelo. E aí é aguardar o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. Ele que vai manter a base, obviamente. Descansou alguns jogadores, alguns até entraram no segundo tempo, mas a turma está em condição legal e, claro, né, tem um ou outro com um desgaste um pouco maior, mas ainda dá tempo de fazer muita atividade de recuperação no dia de hoje na Toca da Raposa 2. Talvez aí a dúvida maior vai ser se o Leonardo Jardim vem com aquele time que o torcedor já vai decorando, com Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge, ou se o Gabigol colocou aí uma pulga atrás da orelha do técnico português e já pode buscar a titularidade nesta formação que vinha atuando. Amanhã tem Cruzeiro e Flamengo, 6h30 da noite, no Mineirão. A expectativa para casa cheia, mais de 40 mil garantidos. A gente deve ter na casa dos 50 mil torcedores para o Cruzeiro, quem sabe, emplacar mais uma vitória na competição, principalmente depois do bom resultado com 2 golaços do Caio Jorge contra o Vila pela Copa do Brasil, que tem o jogo de volta apenas no dia 22 de maio no Serra Dourada, em Goiânia. E ontem, a notícia que sacudiu o BH, o Cruzeiro tendo o acordo finalizado com o atacante Dudu, de 33 anos, que foi afastado na semana passada pelo técnico Leonardo Jardim por questão de comportamento do dia a dia, acabou sendo retirado da equipe titular e finaliza sua segunda passagem pelo Cruzeiro com 17 jogos.
Foram 5 partidas pelo Campeonato Brasileiro, 3 pela Copa Sul-Americana e 9 pelo Campeonato Brasileiro. Dudu, que ainda na temporada passada teve polêmica envolvendo o seu nome e a negociação com o Clube Celeste, depois de ter anunciado o atacante, ele deu a palavra e acabou voltando atrás, permanecendo no Clube Paulista. O Cruzeiro abre as portas de novo, né, através do seu presidente Pedro Lourenço, abraçando o Dudu e dando total suporte, que acabou não correspondendo. Dudu agora segue o seu caminho, lembrando ele que foi revelado pelo Cruzeiro em 2010. Naquela oportunidade ele fez 19 partidas e acabou sendo negociado em 2011 com o Dínamo de Kiev da Ucrânia. Agora o Cruzeiro vai ao mercado em busca de contratação de um homem de lado de campo, como já havia pedido também o técnico Leonardo Jardim, e o Cruzeiro trouxe o atacante Wanderson do Internacional. Tá certo? Bom dia! Contrato rescindido. José Elias, a gente começa com, do ponto de vista de noticiário, a informação mais importante. Olha só, perfil oficial do Cruzeiro. Cruzeiro informa que chegou a um acordo com o atleta Dudu para a rescisão imediata do vínculo contratual entre o atacante e o clube estrelado. A gente já vai falar sobre o Cruzeiro do ponto de vista do próximo jogo. Flamengo, tem Gabigol reencontrando o rubro-negro, mas a gente tem que entrar nesse tópico, que é um tópico com muitas camadas. A gente já falou dele insatisfeito, a gente já falou do Cruzeiro, entre aspas, contratando mal. A gente lembra, recentemente, ele saindo, brigando ali com a Leila, deixando mensagem. E tá respondendo ao processo, né? Exato, e a Leila deve estar... Falou que vai até o final. Quero te ouvir, Zé Elias, a saída do Dudu, vamos debater isso aí, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Felipe, boa noite, Pascoal, boa noite, Silas. Tinha falado que ia dar o destaque para a banoff da minha filha, né? Que ela fez hoje à tarde, doce de leite, teve o trabalho de fazer suspiro, cortou lá, fez a banoff. O canal o canal que vai ser outro. É outro, pastor? É isso. Ah, mas a banoff da minha Jacan. filha vale a pena. Fabrício, depois eu corto um pedacinho para você, tá bom? Agora, eu ia falar justamente sobre o Cruzeiro, né? O Cruzeiro jogou bem ontem, hein? Cruzeiro... O Dudu tava jogando? Cruzeiro o Leonardo Jardim está encaixando. E o recado que ele deu ontem é que o vestiário tem uma energia muito mais forte do que o individual, né? Isso, a ele gente já quis vai dizer ouvir. mais ou menos Sim, isso. sim, O sim. vestiário tem uma voz muito mais forte do que a voz do Dudu. E eu volto a falar, eu acho que assim, Dudu vai sair, vai ganhar um bom dinheiro, mas eu acho que nesse momento o staff do Dudu poderia chegar e ter uma conversa franca com ele. Se pensar justamente no bem do profissional. Vem cá, Dudu, vamos sentar aqui, vamos conversar. Vamos ver o que está acontecendo nos últimos anos com a sua carreira, o que aconteceu, o que mudou, o que o futebol mudou ao longo desses 2, 3 anos, porque você não está conseguindo jogar. Eu acho que o Dudu é um menino inteligente. O Abel deu um recado para ele muito forte quando ele volta da Arábia, né? Que ele reclama 2 ou 3 vezes, sou eu que sempre saio nas redes sociais. E aí no jogo seguinte ele saiu de novo. O Abel deixou muito claro, aqui quem manda é o grupo, aqui o mais importante é o Palmeiras. Eu espero que o Dudu, não sei para onde ele vai, né? Não sei qual clube ele vai jogar futuramente. 33 anos, é da idade do Neymar? 33 anos, é a idade do Neymar, é um bom jogador, um jogador que tem uma qualidade excepcional, quanto a isso a gente não tem nada a questionar, mas ele precisa olhar um pouquinho para o espelho e entender o que o futebol mudou ao longo desses anos. Para ele, e que o staff dele... chame-o do lado ali e fala assim, Dudu, vamos conversar, vem cá, o que está acontecendo, vamos analisar a sua carreira, porque o staff é importante nessas horas também, não é só na hora da rescisão não, é na hora de falar a verdade para o jogador, na hora de mostrar para ele o que está acontecendo, sabe por quê? Porque o Dudu tem mais 3 anos de carreira, mais 4 anos, Daria, né? Vamos. Então que nesses 3, 4 anos ele possa aproveitar a carreira, porque passa rápido. Passa muito rápido. Ele tem lesões também, né, Zé? Justamente para isso. Né? Então, que ele possa fazer um exame ali de consciência, porque ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Apenas algum detalhezinho ali que está deixando um pouquinho a desejar, mas eu tenho certeza que ele, de forma inteligente, vai entender e no próximo, e se Deus quiser, logo estaremos assistindo o Dudu num grande clube e fazendo o que ele sempre fez, que é jogar futebol. Silas, boa noite. E o Dudu e Cruzeiro? Boa noite, Felipe, Zé Elias. Boa noite, Pascoal. E pro fã do esporte também. Olha, o Zé, acho que detalhou mais ou menos aquilo que eu penso sobre o Dudu,
E paralelamente a essa questão do Dudu, a gente tem que tirar o chapéu não só para o Caio Jorge. 2 gols ontem. E para o Gabigol, que ó... Quietinho. Ficou quietinho, ontem correu, entendeu o recado. A gente está falando de um cara, Dudu, 33 anos, e de um cara, Gabigol, 27, né? Então, assim, o Gabigol, para mim, ainda tem muito... Teoricamente, ele está no pico da... Muito. Agora, precisa, assim, ressignificar aquilo, a carreira. Correr mais. E o Léo Jardim, o meu destaque principal, tem o Joshua, a gente deve falar dele também, o menino do Flamengo e tal, mas pro Leonardo Jardim, por quê? Porque a diretoria abraçou a grandeza daquilo que ele tem proposto desde que ele chegou. Dinâmica, qualidade, olhar para dentro do vestiário, coisa que não estava acontecendo, porque o Cruzeiro contratou jogadores que, ao ver do treinador, não estavam rendendo. E o Gabigol está entre os 5 maiores ídolos do Flamengo da história? Certeza, né? Não, Felipe? Eu acho que pela imagem, eu acho que sim. A gente pode debater bola, o Adriano, o pessoal tem mais carinho por ele, mas o que ele fez... Você precisa se doar, trabalhar. Uma coisa é o departamento físico falar assim, não consegue fazer. Outra coisa é o jogador não querer fazer. E eu não acho que é isso o caso do Gabigol, também não acho que é isso o caso do Dudu. Só que o Dudu é reincidente por aquilo que aconteceu recentemente no Palmeiras. Agora, no Cruzeiro, encontrou um treinador que é tão linha dura e bom treinador como é o Abel. Não conquistou ainda o que o Abel conquistou. Mas o Leonardo Jardim é um excelente treinador. E está mostrando isso. Então, se deixarem ele trabalhar, eu acredito que ele vai conseguir trazer bons resultados para o Cruzeiro. E o Dudu, eu espero assim como o Zé. Que ele, sabe, olhe para ele e pense, cara, eu fui, assim como o Gabigol foi dentre os 5 melhores do Flamengo, ele foi dentre os 5 melhores do Palmeiras, que não é pouca coisa. Então, voltar a ser o Dudu que todo mundo conhece. Deixar de falar e jogar bola, que é o que ele sabe fazer bem. Vamos fazer, eu quero te ouvir, claro, Pascoal. Vamos ouvir Leonardo Jardim, afinal de contas. Ele deu uma entrevista ontem coletiva após a vitória e esse depoimento citado pelo Zé Elias é muito interessante. Vamos ouvi-lo. Não, em primeiro, acho que nenhum jogador pode ter uma influência de mudar aquilo que o grupo acredita. O grupo é uma corrente tão forte que não é fácil um ou outro jogador mudar esta corrente. E esta corrente que está dentro do grupo é uma corrente positiva, que eu saliento, e eles têm mostrado dentro de campo e nos treinos também, têm mostrado essa força e esse coletivo. Com certeza às vezes não corre bem, falha-se passe e sofre-se golos, mas isso é a corrente. Como eu já vos disse, a gente está imbuídos de um espírito em que toda a gente tem o compromisso com o clube, o compromisso de suar a camisola. Primeiro vem a transpiração, para depois vir a inspiração. Pascoal, calmo, Leonardo Jardim mandando o recado. Eu quero que você, baseado no anúncio que a gente já mostrou oficial, em como foram os capítulos dessa novela e o que disse o Jardim, trouxesse também a sua visão. Assim, a saída do Dudu do Palmeiras não foi como ele esperava e como a torcida do Palmeiras esperava. Não. Naquela primeira manifestação de saída, ele refuga, ele não vai para o Cruzeiro, naquele primeiro momento, em que a Leila já tinha feito a negociação com o Cruzeiro, em função de uma reunião que ele teve com alguns membros da torcida organizada do Palmeiras, na casa dele, e ele acabou não indo, ele voltou atrás daquilo que tinha decidido, mas depois acabou aceitando a proposta do Cruzeiro. Eu imaginava, confesso para vocês, que eu imaginava o Dudu rendendo muito na equipe do Cruzeiro. É uma frustração que eu tenho de ver o Dudu com essa passagem tão rápida, né? Eu sempre acho que o jogador tem que se incomodar com o banco de reservas. O jogador que se sente feliz no banco de reservas, não dá. Você não dá para confiar, né? Não dá. Eu acho que o cara tem que estar querendo brigar por alguma coisa, brigar pela posição, brigar por estar em campo. Mas tem formas, né? A questão de gestão de minutos que o Zé falou do Abel, o Abel o tirava sempre com 60 minutos de jogo. O máximo ele jogava 65, para poupar o Dudu para uma futura partida. Sempre aconteceu isso, era quase que inevitável. Mas o Dudu entrava em campo todos os jogos com o Abel.
Todos os jogos. Mas ele não participava dos 90 minutos. Ele jogava 60, 65, saía e ele não gostava disso. Sim. Não gostar é uma situação. Você se manifestar e se colocar contra aquilo que pensa o treinador, ou contra aquilo que pensa o grupo, já é diferente, né? Porque a rescisão foi muito rápida, de um jogador que tinha uma multa de 60 milhões, a rescisão foi muito rápida, a decisão foi muito rápida. Então, ele não foi excluído do Cruzeiro, porque é uma exclusão. Ele não foi excluído do Cruzeiro por estar passando por um bom momento, por estar jogando e rendendo aquilo que se esperava, muito ao contrário. Ele não rendeu o que se esperava dele nesses 6 meses que ele passou pelo Cruzeiro. Ele parece que não tinha todo o suporte que ele imaginava do grupo de jogadores, porque a manifestação do Leonardo Jardim foi nesse sentido, que o vestiário fala mais alto do que uma questão individual. Eu também penso como o Zé, eu acho que chega um momento, às vezes, o meu pai era um sábio, né? Porque ele falava assim, filho, fica vermelho 5 minutos na frente do cara, mas não amarela a vida inteira. Então é hora que tem o empresário do Dudu, eu não sei quem é o empresário do Dudu, tem que sentar com ele e falar, Dudu, você precisa saber o que você quer da vida, cara. Você quer continuar jogando? Para você continuar jogando, você vai ter que se aplicar taticamente e estar muito melhor preparado fisicamente. E também emocionalmente, né? Porque encher o saco né? Fica uma hora ninguém aguenta mais. Vou dizer você, 90% dos jogadores, eles reclamam de tudo. Tem dia que o calção tá apertado, tem dia que a meia não tá boa, tem dia que a atadura não era a que ele queria, tem dia que a cor que ele... Concordo, Pascoal. Tudo... Mas a entrevista dele foi fora. Sim, foi fora, porque, assim, jogador de futebol... Para quem não sabe, para vocês que estão em casa, eu vou explicar para você. 98% dos jogadores de futebol testam a paciência do treinador, testam a paciência da diretoria. O que é isso? Sabe criança que faz birra? Eu quero aquele carrinho, eu não quero esse. Entendeu? É birra. É testar a paciência do treinador. O Silas foi treinador. Essa geração é uma geração que tem um índice maior. Não, é um índice maior, assim. A geração do Silas, eu tenho certeza que isso não acontecia. Mais raiz. Às 8 saiu o ônibus do Morumbi para o CT da Barra Funda. Se você não estivesse no ônibus às 8, não adiantava pegar o carro e ir para o CT, que não treinava. Era outro mundo. Não treinava. Acabou Careca, Oscar, Dario Pereira. O Miller, a gente era cobrinha d'água, o Sidney, todos cobrinha verde ainda, que não tinha veneno nenhum. Mas esses caras que eu tô falando, Careca, Pita, Oscar, Dario Pereira, Gilmar, goleiro... Zé Teodoro, Nelson, atrasados, não treinava. Não era para todo mundo. Então, assim, essas que tu fala. Essa história. Na minha geração, teve uma vez lá que teve uma confusão lá, o cara reclamou publicamente e tal. Pô, fizeram a reunião e o cara falou assim, da próxima vez que você falar isso, eu te quebro onde você estiver. Se eu te encontrar na rua, eu vou te cobrir de porrada. Nunca mais teve reclamação. Não sei por quê. O cara era desse tamanho, o vestiário fala mais alto. Porque chega um momento em que os jogadores de futebol quase sempre fazem isso. Professor, deixa a gente conversar 5 minutinhos aqui no vestiário. Né? Aí fala assim, tem 5 minutinhos, como é que é isso? Não, a gente vai conversar entre a gente, dá 15 minutos pra gente conversar aqui, professor. Aí de vez em quando você escuta uns barulhos meio estranhos lá dentro. Essa é a reação do vestiário. Lembra? Sim. Então, essa é a reação do vestiário. E o Dudu passou por isso, então ele precisa dar uma repaginada. Mas deixa eu fazer o seguinte, vou pegar essa pergunta que está na tela e jogar para vocês, trazendo uma percepção que eu tenho no esporte em geral, não só no futebol, pode ser na Fórmula 1, que eu gosto muito. Quando a gente tem uma linha aqui, uma linha do tempo de um atleta se destacando e ele cai, ele pode voltar a subir, né? Assim, vamos pegar hoje, eu citei a Fórmula 1, Hamilton. Quando ele vai para a Ferrari e começa a mal, você fala assim, ele não estava muito bem na Mercedes, ele vai na Ferrari bem, será que a idade bateu? Mas ele pode voltar. O Dudu, jogadoraço. A parte final do Palmeiras era uma parte final em baixa. Pouca minutagem, banquinho. Ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Mas não no último. Eu estou falando da época em baixas. Não, grande jogador, pelo amor de Deus, é o que disse o Silas. Está na discussão histórica do Palmeiras.
do 7, maior 7 da história, tá lá o Dudu pros caras Não, o maior 7 da história é Edmundo, que usou a camisa 7. Tem gente que discute isso. Tem gente que discute. Não é uma discussão, você não é incomparável, não é. Eu tô dizendo só a minha. Não, eu acho que não é incomparável. Não. Discussão de mundo, eu pego o Dudu e falo... Pera um pouquinho. São dois. Não. A discussão não é essa. Não é assim, para o ímpar Edmundo ou Dudu. Eu fico o Edmundo também incomparável. Mas pela história tem torcida palmeirense pelo que representou. Os mais novos não viram o Edmundo jogar. Só que o final, como não viram o Edu Bala jogar? Só que o final da carreira do Dudu no Palmeiras foi embaixo. Aí vem o Cruzeiro. E aí a gente fala, opa, é a chance de ressurreição. E aí o começo foi... Quer dizer, o começo não existiu. A gente tá no... 2 de maio do ano que ele se juntou, o Cruzeiro, e olha qual desfecho. E aí a pergunta é essa. Dudu ainda tem mercado em grandes clubes? Porque o fim do Palmeiras podia não contar a história toda, mas o começo do Cruzeiro com o do Palmeiras, você começa a falar... Você sabe que a necessidade é a mãe da invenção, né? Mas em que sentido nessa discussão, é o seguinte, Pascoal? o Grêmio tá precisando de gente para correr na beirada do campo. Mas é ele que vai resolver? O Atlético Mineiro tá precisando de gente para correr na beirada do campo. Então para você tem lugar? Claro que tem. Claro que tem. Não tem mais, não. Você acha que não? Eu acho que ele tem. Quando você falou, Zé, mais 3 anos aí, tá com 33, mais 3, 4... E outra, a gente não sabe... Por exemplo, a gente vê o Paulo Henrique Ganso, que voltou de operação no joelho, mas, cara, o último jogo que eu vi do Paulo Henrique Ganso, ele jogou pra caramba. Vai ter, o Renato Augusto já não conseguiu voltar da mesma forma que se esperava. Mas o Paulo Henrique Ganso conseguiu. E o Dudu, a gente não sabe, que ele teve sérias lesões também. E pela idade que tem, e eu acho que com esse histórico recente, não digo jogador, mas pelo histórico recente, tanto no Palmeiras e agora esse do Cruzeiro vai entrar também na história, analisado... eu acho que vai ser difícil, hein? Se eu sou um dirigente de time grande, o Dudu tá na pista, beleza, vem cá, qual que é o meu budget? Quanto eu posso pagar? Isso, pra mim é isso aí. Peraí, Dudu, você tava ganhando quanto? Aqui, ó. Aqui não. Aqui é 20%, talvez 20% do que você ganhava lá. 20%, eu não posso pagar mais do que isso. Com bônus, eventualmente, Não, né? nem com bônus. O que ele ganhava no Cruzeiro não vai ganhar em lugar nenhum. É real. Vai ganhar em lugar nenhum. Vem cá, vamos sentar, vamos conversar, beleza. Esse contrato não tem mais, né? Não tem, acabou. Você quer? Beleza. Só que é o seguinte, aqui não tem titularidade, aqui você vai ter que, entre aspas, um recomeço da sua carreira, entendeu? E a gente pode realmente abrir as portas para vocês. Agora, a realidade é essa, porque assim, se você ganha o que ganha o Dudu, um jogador ganha o que ganha o Dudu, vai no Cruzeiro, o cara tem que bater o escanteio, ir fazer o gol, pegar essa bola, colocar no meio campo, dar a saída de bola, roubar essa bola e fazer outro gol. Ganhar um título e a bola de ouro na ESPN. Porque é uma coisa absurda, é fora da realidade. E aí aqui não é crítica, fez por merecer, não. o Pedrinho aceitou pagar. É isso aí. Quem está dizendo isso? É méritos do Dudu e do empresário que conseguiu fazer isso, fazer esse contrato. Mas a realidade dos grandes clubes hoje, quem é que pode pagar o que o Dudu recebe? Não sei. E assim, eu lembro muito de uma das entrevistas do Landim. Ele falou assim, olha, o quadro do Gabigol mudou. Por quê? Porque ele queria ganhar o que ele acertou em 2019, né, o jogador de 2019, mas nós estamos em 2024. E ele não está jogando em 2024. Então, assim, nós confiamos nele. E ele também tem que confiar nele. Então, assim, vamos fazer o contrato de mais um ano. Você mostra pra gente que você pode jogar o que você jogou em 2019 e aí a gente já deixa automaticamente uma cláusula para melhorar. Isso eu falo no finalzinho, né? Porque antes eles tinham feito aperto de mão, programado lá para apresentar. Isso foi um dos motivos que deixou o Gabigol também pé da vida com o pessoal do Flamengo. Mas o Landim, eles analisaram isso daí. É momento, o custo e benefício. O Dudu hoje, custo-benefício e momento. Vai ser analisado isso. Não tem o que você... vai fazer o quê? Vou pagar pro Dudu e aí ele chega aqui e ele não consegue render? Vai jogar 5 minutos, 15 minutos, 45 minutos? Não vai, tem que ser um jogador intenso. Deve ter havido, né, Zé, Pascoal e Fê, deve ter havido uma conversa lá interna no Cruzeiro para ajustar essa questão, por exemplo, do Gabigol com o Caio Jorge. Porque vocês lembram no Flamengo? O Flamengo jogava Gabigol e Bruno Henrique. Quem muitas vezes fazia a vez do centroavante de ir lá cabecear era o Bruno Henrique.
E o Pedro e o Michael, os dois pedindo passagem. Entravam, faziam gols, entravam, faziam gol. Na final do Carioca, os dois que resolveram o Campeonato Carioca, Pedro e Michael. Aí o Bruno Henrique machuca e fica um ano parado. Quem que entra? Pedro e Gabigol. Mas o Gabigol vem fazer o segundo ali do lado direito. Tanto que ele faz o gol contra o Atlético Paranaense fazendo essa função de vir mais trabalhar o jogo. E o Léo Jardim fez justamente isso. Colocou o Caio Jorge, tanto que nos 2 gols do Caio Jorge, ele vem por trás. No primeiro gol, o Caio Jorge poderia até ter servido ele. Que golaço, hein? Golaço. Primeiro gol, que golaço. E aí no segundo, o Gabigol dá o passe para ele dá o drible e o Gabigol tá aqui de novo. Se ele dá o passe, ou seja, então também tem um entendimento do treinador, pode ter conversado com alguém da comissão ou com o próprio Gabigol. E o Gabigol é O que inteligente. aconteceu lá no Flamengo, Esse é Gabigol? o primeiro gol. Aos 34, aí aos 37 vai fazer outro. Aí o 2x0 Esse o contra... Gabigol tá de camarote lá assistindo, ali. E agora olha o segundo. Então, já que o Gabigol chegou, eu queria aproveitar para começar a trazer Gabigol para a história. Olha lá, aí, com o Olha o Flamengo. Gabigol de novo, ó. Olha lá. Rola pro lado, o Gabigol também ia fazer o gol dele. Mas começa com ele roubando a bola lá do lateral. Ó, bela Traz bola. pra dentro e ele corre para dentro da área para receber o passe. O Caio Jorge, me lembro que quando ele foi contratado, o pessoal perguntou, você acha que o Caio Jorge vai jogar? O Caio Jorge joga, o Caio Jorge é desse ramo futebol, ele é bom jogador. É que às vezes as pessoas desconfiam muito. Eu também acho o Gabriel um bom jogador. Gabigol? O Gabriel é muito bom jogador. Eu também acho. Claro que sim. E Você aí... vê a ação dele, ó, o Silas jogou nessa posição e pode falar melhor. Na hora do primeiro gol, ele dá um passo para trás para pro centroavante entrar. Quer ver? Ó? Aí já são lances da partida. Mas o Pascoal, uma pergunta. Pra gente começar a falar do Gabigol até nesse reencontro com o Flamengo, o grande jogo da rodada. 2 times de G4, né? Líder e quarto colocado. O Gabigol, primeiro lugar, mostrou maturidade, porque ele foi pro banco, ele não deu... Assim, comparando ao Dudu, foram condutas diferentes. Ele ficou na dele, tá voltando, tá fazendo parte do grupo e me parece que tem muito ainda a ajudar o Cruzeiro. E aí pra gente desembocar nesse Flamengo e Cruzeiro, Pascoal. Bom, o Gabriel tem muita qualidade. O Gabriel depende, para jogar nessa função que ele está jogando, ele vai depender muito do aspecto físico, porque ele vai estar... Olha o passo atrás que ele viu, tá vendo? Sim. Tá vendo, ô Silas? Você viu o passo? Muito bom nisso aí. Você viu que ele deu... Ele sai da zaga e o zagueiro não acompanha, porque se o zagueiro acompanhar, abre um buraco. Olha lá. Quando o zagueiro chega, já não tinha mais o que fazer. Caio Jorge já estava na área, faz um golaço. Tira com uma perna e bate com a outra. Espetáculo de gol. Golaço, gol de quem conhece. O Gabigol é um ótimo jogador, mas para fazer essa função ele vai precisar de muito preparo físico. Como ele voava em 19, né? Como disse o atual presidente do Flamengo, não o ex, o atual presidente do Flamengo. Então ele vai precisar de todas essas vertentes do futebol. Qualidade ele tem, saber jogar ele sabe. Então o Gabigol é um cara que entende o jogo, ele não é um jogador que não entende o jogo. Ele é um jogador inteligente para mapear. Você viu essa bola de novo? Como é que ele saiu da área? O cabeceio não é um forte do Gabigol. Isso, aí começa cabeceio e jogar de costas. Não é o forte dele, mas facão, poucos fazem facão. Sair da marcação, dar um passo para trás para o zagueiro não vir e ele ter o espaço para jogar, ele é muito bom jogador. O Gabriel, se ele tiver uma regularidade, ele é jogador, assim, ele só tem 27 anos, gente. Sim. Ele tem testa no auge, ele né? está atingindo a maturidade esportiva agora, entre os 27 e os 28. É que o jogador... 28. Já tem 28? Ele faz dia 30 de agosto. Então, é um 96. cara que está na plenitude do entendimento do futebol, de saber. Ele joga desde os 16 no time do Santos. É que a gente pensa que ele é mais velho, porque a gente vê ele muito novo. E as 15, crianças 16 anos gostam jogando. dele. Nós tivemos no entrega da Bola de Prata da ESPN, eu fiquei conversando com ele atrás ali do backstage ali, ele, o Jorge Jesus, um cara sensacional, cara educado. Então, assim, não tem por que você não torcer para um cara desse. Mas olha a diferença de comportamento nos momentos críticos. Sabe que não está no melhor momento, vai correr atrás, que é o que ele está fazendo. Vamos ouvir Pode jogar com o passado, né? Porque eu fiz aquilo ali ontem, hoje eu fico tranquilo. Não pode. Hoje em dia... Todo dia você tem que se provar, Hoje em dia, todo dia você tem que correr, senão você fica para fora. Agora, o problema é que quando você encontra pessoas que... não, beleza, ele é o craque do time, pode deixa ele fazer o que ele quiser, fica tranquilo. Não. Você tem que tratar todo mundo igual. Aí você ganha o grupo
E acho que isso era um dos segredos do Jorge Jesus, que tratava todo mundo igual. Quantas vezes nós vimos aqui o Jorge Jesus entrar no campo? Ganhou, o Flamengo ganha de 5-0. O Jorge Jesus ia lá dentro do campo, lá depois da vitória, Discutindo com o Rafinha, um monte de coisa. com o Rodrigo Caio. Por quê? Porque ele queria deixar claro para todo mundo que ali todo mundo é igual. E eu acho que, por exemplo, no caso do Gabigol, ele foi muito inteligente. Foi muito inteligente. Peraí, deixa eu ver. Ontem já foi diferente, já correu. A passada dele já estava diferente. Né? Não era aquela passada com marra, né, Pascoal? Não, aquela passada pesada, aberta, com uma passada leve. Ontem já estava com uma passadinha um pouco mais leve, mas entendendo, porque o recado que foi dado com o Dudu foi muito grande. Foi. O recado foi muito grande e direto, entendeu? E sem margem de dúvida. Então, tá aí. Ao vivo. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!